Olá, tudo bom? Aqui quem fala é o Ale Assunção, fundador aqui do canal Diabetes Descomplicada, e hoje a aula é como reverter a diabetes cientificamente. Vamos lá! Se o objetivo de um tratamento for tratar de verdade com o intuito de curar a doença, o que precisa ser feito primeiro, antes de qualquer coisa, é encontrar a causa raiz da doença. Somente assim o tratamento será eficaz. Um exemplo clássico e bem básico. Imagine por um instante que você tem febre e vai ao médico. Ele te dá paracetamol ou dipirona, por exemplo. Algum medicamento desse gênero. Isso vai resolver a febre? A chance é que sim. Porém, se não for feita uma investigação mais aprofundada, o médico não vai descobrir a causa da febre, que muito provavelmente são bactérias. Se for este o caso, em pouco tempo a febre vai voltar, você vai tomar o remédio, vai melhorar e tempo depois a febre vai voltar. É por isso que ao tratar qualquer doença, a primeira coisa que precisa ser feita é encontrar a causa raiz da doença. Nesse caso hipotético, a melhor solução seria então um antibiótico. E assim como neste exemplo, isso acontece também com diabetes tipo 2. Tratar o nível de glicose não é a solução, porque o nível de glicose não é a causa raiz da doença, é apenas um sintoma. E se você continuar tratando apenas a febre, o nível de glicose, a diabetes vai progredir e causar problemas muito piores, como por exemplo, doenças do coração, cegueira, falha nos rins, amputações e infecções urinárias. Para que você possa tratar a diabetes da maneira correta, você precisa encontrar a causa raiz da doença. E você não sabe qual é? Não tem problema. Eu te mostro o que causa a doença e ainda vou te dizer exatamente como tratar e reverter a diabetes cientificamente. A causa raiz da diabetes tipo 2 chama-se resistência à insulina. Antes de te falar o que é resistência à insulina, preciso te explicar o que é insulina. A insulina é um hormônio produzido pelas células beta do pâncreas. E ela possui diversas funções importantes no corpo. Agora, nessa apresentação, vamos conversar apenas sobre duas, que é o acúmulo de gordura e a normalização da glicose no sangue. Quando você come, a glicose no sangue sobe e o pâncreas libera insulina para normalizar. Preste bastante atenção aqui, porque é muito importante o que eu vou falar agora. Após tirar a glicose do sangue, a insulina precisa colocar esse açúcar em algum lugar. Você concorda? O que acontece então é o seguinte: a insulina leva essa glicose até as células, tá? A insulina age como se fosse uma chave e o cadeado seriam os receptores das células. A insulina precisa abrir o cadeado para que a glicose que ela tirou do sangue entre nas células. Dessa maneira, as células usam essa glicose como combustível e o sangue fica com o nível de glicose normal outra vez. Até aqui tudo bem, muito fácil, tudo muito bonito. Porém, preciso estragar e trazer as notícias ruins. Isso não funciona tão bem em pessoas com diabetes tipo 2. E por que não? Preste atenção, porque quando a insulina leva a glicose até as células, ela não consegue abrir o cadeado e abrir a porta e fazer o açúcar entrar. É como se os receptores, o cadeado, estivesse enferrujado. Dessa forma, o nível de glicose começa a subir no sangue. O pâncreas percebe e libera mais insulina. Ele produz mais chaves. Então, com muitas chaves, com mais chaves, sim, a insulina consegue abrir o cadeado e fazer a glicose entrar nas células. Então, resistência à insulina é basicamente isso. São os receptores das células que não atendem às ordens da insulina. E o que o corpo faz para corrigir isso? Força o pâncreas a produzir mais insulina e obrigar as células a receber esse açúcar. Com mais chaves, os cadeados abrem, as portas abrem e o nível de glicose fica normal no sangue. Mas tem um problema. O problema é que esse excesso de chaves, esse excesso de insulina não é saudável, não faz bem ao corpo. A insulina é um fator de crescimento. Ela ajuda os tecidos do corpo a crescer, ela ajuda os músculos a crescer, ela ajuda também a pressão a subir.
ela aumenta os riscos de vários tipos de câncer, ela aumenta a fome. Você já passou por algum dia que você ficou o dia todo comendo, mas mesmo assim continuou com fome? É por causa do nível de insulina, quer dizer que você tem muita insulina no corpo. Outra coisa que a insulina faz é facilitar o ganho de peso. E por quê? Todo esse açúcar que está circulando no sangue, ele precisa ir para algum lugar, certo? Então, a insulina facilita a conversão desse açúcar em gordura, que é estocada principalmente no tecido adiposo e geralmente na região da barriga. É por isso que a grande maioria das pessoas com diabetes tipo 2 são obesas ou então estão acima do peso. O corpo continua a produzir mais insulina por causa da resistência dos receptores. E se você não tratar o que causa a resistência e ficar anos nesse ciclo, tudo vai piorar. Mesmo com toda essa insulina, o nível de glicose vai continuar alto. Sabe por quê? Porque os receptores vão ficar ainda mais resistentes, porque as células não querem todo esse açúcar, elas não precisam. Esse açúcar em excesso, ele é tóxico. As células se defendem, mas o sangue e o resto do corpo não. Você sabe o que é o pior disso tudo? O pior é que em nenhuma consulta com o médico você é educado sobre a resistência à insulina. Tudo que você ouve é que a febre, ou seja, a glicose está muito alta e você vai precisar tomar medicamentos ou quem sabe insulina para tratar isso. Afinal, a doença é progressiva, não é mesmo? Mas tudo isso vai mudar para você hoje, a partir de agora. Porque você encontrou esta apresentação e eu fico muito feliz por isso. E eu vou te ajudar a sair dessa triste situação. Então, vamos lá. O que causa a resistência à insulina? Nós podemos dividir em duas partes bem simples aqui. A primeira são as causas que nós não temos controle e infelizmente não podemos fazer muita coisa, que é a genética, que é o histórico familiar de diabetes, pressão alta, câncer e doenças do coração. E a segunda é a idade. Então, quanto mais velha for a pessoa, maiores são as chances de desenvolver resistência à insulina. Esses são os fatores causadores da resistência e que nós não temos o controle. Agora acompanhe comigo os fatores causadores que nós temos controle e sim, podemos fazer algo a respeito e mudar. Vem comigo. O estresse. Por quê? Porque o estresse libera dois outros hormônios importantes, o cortisol e a adrenalina. Com esses hormônios altos na corrente sanguínea, eles estimulam a insulina e pioram a resistência. Obesidade. Obesidade são processos inflamatórios no corpo e todas essas inflamações causam prejuízo nos receptores e nas células, aumentando a resistência à insulina. Sedentarismo, porque na verdade fazer exercícios físicos regulam a secreção de insulina. Então, se você não pratica exercícios, o corpo não regula direito a insulina. A alimentação. Aqui eu vou abrir um parêntese e explicar um pouco mais a fundo, porque é o mais importante fator. Então preste muita atenção. A insulina é secretada pelo pâncreas em resposta aos açúcares e carboidratos que nós comemos. Por que carboidratos? Porque eles são absorvidos e convertidos em glicose com muita facilidade e rapidez. Eles aumentam a glicose no sangue muito, muito rápido. Você precisa ficar longe deles. Outros pontos importantes sobre a alimentação. Deficiência em vitamina B e D, a deficiência em zinco, magnésio e também em potássio prejudicam ou então facilitam o desenvolvimento de resistência à insulina e pioram o diabetes tipo 2. Esses são os fatores que causam resistência à insulina e que você tem o controle, que você pode fazer algo, mudar e reverter a diabetes tipo 2. Agora então, como reverter a resistência à insulina? Você precisa controlar o estresse. Se você ficar estressado ou estressada, vai deixar os fatores exteriores te afetar. E a solução nesse aspecto é a mudança interna. Encontrar o que está causando esse estresse, o que
engatilha esse estresse e trabalhar para reduzir os danos. Aí, o yoga, a meditação e o contato com a natureza possuem grandes resultados no controle do estresse. Se o estresse é um problema para você, tente alguma dessas alternativas. A segunda maneira, então, são os exercícios físicos. E não se preocupe, você não precisa ficar horas na academia fazendo esteira ou algo do tipo. 20 ou 30 minutos de exercícios intensos são o suficiente para ajudar a regular a quantidade de insulina. A terceira e mais importante maneira de reverter a resistência é através da alimentação. Preste muita atenção aqui. Calma, você não precisa comprar comidas para lá de estranhas, caras e difíceis de encontrar. Nada disso. O que você precisa é comida de verdade e natural. Comida que não aumenta a glicose e, por consequência, não obriga o pâncreas a produzir mais insulina. O principal na alimentação, preste atenção, é ficar longe dos açúcares, doces, farinhas, refrigerantes e comidas processadas. A grande maioria dos medicamentos para diabetes tipo 2 não tratam a causa raiz, ou seja, a resistência, apenas a febre. Esses medicamentos são apenas para a glicose. Então, é assim que você reverte a diabetes tipo 2 cientificamente. Primeiro você encontra o que causa a doença e depois você trata a causa do problema. E, na verdade, isso é até bem simples, não é mesmo? Bom, então, é assim que você trata a diabetes tipo 2 cientificamente. Muito obrigado por ter me acompanhado no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, que tenha aprendido alguma coisa de valor. Tenha alguma dúvida, alguma sugestão ou crítica, deixe nos comentários aqui abaixo que eu vou ler e respondê-los. Então, muito obrigado e até a próxima.